Bom dia. Hoje nós chegamos ao penúltimo capítulo da introdução da síntese do yoga. Nesse capítulo, Sri Aurobindo vai analisar os sistemas de yoga que existiam, pelo menos na época em que ele escreveu esse texto aí, por volta da década de 1910. Então, já compartilhando aqui a apresentação, esse é o capítulo 4 da introdução. A introdução tem o título As Condições da Síntese, e ele foi dividido em duas partes também. É um capítulo que é um pouco longo para ser apresentado numa única manhã, ao mesmo tempo que ele é um pouco curto para ser dividido em duas partes. Mas é mais prudente dividir em duas partes. Como a gente tem feito, começamos com uma música de uns 3 minutos, mais ou menos, para que a gente possa se acalmar, a gente possa se interiorizar para começar a apresentação.
Então, ele começa o capítulo 4 da introdução com essa análise dos diferentes métodos de yoga, técnicas de yoga, né? Começa na base. As relações entre as diferentes divisões psicológicas do ser humano e as várias utilidades ou objetos do esforço que se apoiam nelas, tais como havíamos visto em nossa análise da evolução natural, encontramos repetidas nos princípios fundamentais e nos métodos das diferentes escolas de yoga. Quer dizer, o ser humano, ele é um ser complexo em termos psicológicos. Cada um é cada um, todos nós temos várias tendências, vamos dizer assim, várias preferências, várias inclinações, e cada uma dessas inclinações, elas se refletem nos princípios fundamentais e métodos de cada uma das escolas de yoga, como ele vai começar a apresentar agora. Já adiantando um pouco, aquele que tem uma tendência mais mental, existe uma yoga que é mais mental. Aquele que tem uma tendência um pouco mais emocional, tem uma yoga que é um pouco mais emocional. Aquele que é mais de ação, não gosta nem muito de pensar muito, nem é muito devocional, tem um yoga que é mais voltado para a ação. Então, é isso mais ou menos que ele quer dizer aqui. As diferentes divisões psicológicas do ser humano encontramos repetidas nos princípios fundamentais e nos métodos das diferentes escolas de yoga. E, se buscarmos combinar e harmonizar as práticas centrais e os objetivos predominantes dessas escolas, perceberemos que a base fornecida pela natureza é ainda nossa base natural e a condição da síntese que elas buscam. Quer dizer, aqui, naquela época, Sri Aurobindo estava buscando encontrar um yoga sintético. Frente a todas as escolas de yoga, todas as especializações, o objetivo dele era buscar desenvolver ou apresentar ou pesquisar um método de yoga ou um caminho de yoga, mais exatamente, que unisse os objetivos de todas essas escolas. Um yoga sintético. Então, se buscamos combinar e harmonizar as práticas centrais, a essência em termos de prática, inclusive, e os objetivos maiores, predominantes de cada uma dessas escolas, ele percebe que a base, o ponto de partida, onde se assenta todo, todas essas técnicas, todas essas práticas, é ainda a nossa base natural e a condição da síntese que elas buscam, que vai detalhar mais agora. Em um aspecto, o yoga excede as operações normais da natureza cósmica e eleva-se além. Quer dizer, o yoga da natureza, a evolução que ele olha, ele considera como um yoga da natureza, que busca a evolução do ser ou da própria natureza até alcançar a manifestação do princípio que criou essa natureza. Quando se trata de yoga, o yoga vai além disso, vai além daquilo que a natureza está buscando desenvolver. Quer dizer, o yoga excede as operações normais da natureza cósmica. Ele vai além dos métodos, por assim dizer, das ações que a natureza desenvolve. Vai muito além disso. Pois o objetivo da Mãe Universal é abarcar o divino no meio de seu próprio jogo, em suas próprias criações, e é aí que ela quer realizá-lo. A natureza está buscando manifestar o princípio que criou
a existência, o divino, na manifestação, na sua criação, no próprio jogo da existência. É aí que a natureza quer manifestar esse divino. Mas, nos voos mais altos do yoga, ela se ultrapassa e realiza o divino em si para além do universo e mesmo fora do jogo cósmico. Quer dizer, nas realizações mais altas do yoga, a natureza, porque o yoga faz parte da natureza, foi desenvolvido aqui na natureza. A natureza se ultrapassa, vai além daquilo que ela faz na natureza em geral e realiza o divino não só em si, não só na manifestação, mas além do universo, fora do jogo cósmico, nos voos mais altos, quer dizer, realiza o divino transcendental, aquele que não está na manifestação. Por isso, alguns supõem que esse é não apenas o objetivo mais elevado do yoga, mas o único verdadeiro, ou aquele que deve ser escolhido exclusivamente. Ou seja, alguns mestres, alguns autores, alguns sábios supõem que realizar o divino fora do jogo cósmico, além do universo, é o único objetivo verdadeiro. Quer dizer, você sair da existência, entrar em comunhão com esse algo que criou a existência, fora da existência. Não apenas o objetivo mais elevado, mas o único verdadeiro ou aquele que deve ser escolhido exclusivamente. Alguns acreditam, supõem, que esse é o único objetivo verdadeiro do yoga, sair da existência, não encarnar mais aqui nesse planeta, mas sair da existência em vida ou após a vida e ficar em união com essa coisa que criou o universo. Portanto, é sempre por meio de algo que ela formou em sua evolução que a natureza ultrapassa sua própria evolução. Quer dizer, como é que a natureza, então, vai dar esse passo além no yoga? É sempre por utilizando com base ou instrumento alguma coisa já formada aqui na evolução. É uma coisa já de propriedade do ser humano. Esse é o meio que a natureza usa para dar esse passo além e buscar essa realização desse divino além. Aqui na natureza, aqui na existência ou fora dela. É o coração individual que sublima suas emoções mais altas e puras e alcança a beatitude transcendente ou nirvana inefável. Quer dizer, o coração emocional de cada um que segue esse caminho, né, do coração, sublima suas emoções mais altas e puras. Não é qualquer emoção, não é qualquer sentimento, mas as emoções mais altas e mais puras, quando sublimadas, levam a alcançar essa beatitude transcendente ou nirvana inefável, esse estado de ser, de união, de beatitude com esse mais alto. É a mente individual que converte seu modo normal de funcionar em um conhecimento mais além de toda mentalidade, que conhece sua unidade com o inefável e funde sua existência separada nessa unidade transcendente. Quer dizer, aqueles que têm uma inclinação mais mental. É a mente do indivíduo, mente individual, que converte seu modo normal de funcionar. Esse que a gente usa aqui
normalmente, em um conhecimento mais além de toda mentalidade, quer dizer, é um conhecimento que transcende a mentalidade e conhece sua unidade com o inefável. Aqui, esse conhece é uma questão, não é um conhecimento bibliográfico, vamos dizer assim, onde você lê e você entende, mas é um conhecimento por vivência, por identidade, por experiência. Aqui é o sentido desse conhecer. Você tem a experiência dessa unidade inefável, não apenas o conhecimento intelectual, conhecimento mental. E aí, funde sua existência separada nessa unidade transcendente. Deixa de existir essa dualidade, eu e aquilo. Isso se torna uma coisa só. Esse eu torna-se aquilo e esse aquilo torna-se o eu. Ou seja, vive-se numa unidade. Esse é o caminho do conhecimento, caminho mental. E é sempre o indivíduo, o self, cuja experiência é condicionada pela natureza e age por meio das formações da natureza, que alcança o self incondicionado, livre e transcendente. É sempre aquele que segue o caminho da ação, é ele, um indivíduo separado, self pessoal, self individual, vivendo as experiências da natureza, agindo na natureza, de alguma forma alcança esse self incondicionado, esse si que não é esse self pessoal, que é livre e transcendente. Então, sempre por meio de algo já formado na evolução, que a natureza consegue dar o próximo passo, um passo além, e transcende sua própria evolução, ultrapassa sua própria evolução. Aqui ele citou os três caminhos básicos, né? Da emoção, do mental e da ação. O caminho da Gita, né? Como se diz. Na prática, três concepções são necessárias para que o yoga tenha a possibilidade de existir. É preciso, por assim dizer, três partes que consintam no esforço: Deus, a natureza e a alma humana, ou, em termos mais abstratos, o transcendente, o universal e o individual. Aqui ele vai tocar num ponto que me parece assim essencial em todos os yogas, inclusive no yoga integral. São três coisas que precisam, são necessárias para que o yoga possa acontecer. Esse transcendente, esse além da manifestação, essa origem da manifestação, a natureza aqui, a coisa criada como um todo, e a alma humana individual. Se o indivíduo e a natureza forem deixados a si mesmos, um fica amarrado ao outro. E o indivíduo é incapaz de ultrapassar de modo mensurável a marcha vagarosa da natureza. Quer dizer, se a pessoa aqui, o indivíduo que busca nesse caminho do yoga, fica aqui só buscando junto à natureza, junto aos esforços naturais, um fica preso no outro e não consegue avançar, de modo mensurável. Pode haver um pequeno avanço, mas não significativo. O indivíduo é incapaz de ultrapassar de modo mensurável a marcha vagarosa da natureza. Então, enquanto a pessoa ficar só aqui, entre ela, seus métodos, suas técnicas, seus processos, lutando para dar o passo além, até que alguma coisa pode acontecer, mas não de modo mensurável, de modo significativo, de modo visivelmente evidente, essa marcha vagarosa na natureza. Algo transcendente é necessário, livre da natureza e maior do que ela, que agirá em nós e nela, e nos atrairá para ele e para o alto, e obterá dela, de bom grado ou à força, sua aceitação da ascensão do indivíduo. Precisa desse terceiro princípio, que é algo transcendente,
algo que não é a natureza e não é nós mesmos e não é nosso esforço aqui individual. É alguma coisa além, alguma força transcendente que age nesse processo de yoga, age tanto em nós como na natureza, nos processos, e que nos auxilia, nos atrairá para ele, para o alto, e com isso vai obter de bom grado a força, quer dizer, de alguma forma, vai conseguir fazer com que o indivíduo dê esse passo além, consiga avançar de modo mensurável. Então, isso é algo assim essencial, importantíssimo. Nós aqui, nos esforçando, fazendo o que seja que for, se não tiver essa aspiração por esse algo transcendente, por essa força maior, que desça e haja aqui conosco, nos auxilie, o avanço vai ser, no mínimo, muito lento e não mensurável, não significativo, quando comparado com a marcha da natureza, que também está avançando, pouco a pouco, lentamente, mas está indo nessa direção. Essa essa verdade que torna necessário para cada filosofia de yoga o conceito de Ishvara, Senhor, a alma suprema ou Self supremo, a quem o esforço é dirigido e que dá o toque iluminador e a força para realizar. Esse conceito de Ishvara que tem em cada uma das filosofias de yoga é o sentido que ele traz aqui da necessidade dessa força, desse Self supremo agindo no yoga de cada um de nós. Isso é essencial, é necessário. Também, também verdadeira é a ideia complementar tantas vezes afirmada pelo yoga da devoção. Assim como o transcendente é necessário ao indivíduo e o indivíduo o procura, do mesmo modo, o indivíduo é necessário, em certo sentido, ao transcendente e é procurado por ele. Isso é um dito, né, muito conhecido na área do yoga da devoção. Assim como a pessoa procura o divino também procura o indivíduo. Existe uma atração mútua. Quando o indivíduo procura o transcendente procura o indivíduo. Se o Bhakta procura ardentemente o Bhagavan também procura ardentemente o Bhakta. Aqui, Bhakta, o adorador ou amante de Deus, Bhagavan, Deus, o Senhor do amor e do deleite. O terceiro termo da Trindade é Bhagavata, a revelação divina do amor. Então, é uma indicação que é mais presente, é mais enfática, vamos dizer assim, no yoga da devoção. Mas ela é necessária a todas as filosofias, todas as linhas do yoga, esse conceito de Ishvara, esse conceito de uma força superior que nos auxilia aqui a dar esse passo além, a dar cada passo, na verdade, né? No yoga da devoção, isso é mais intenso, porque é uma relação emocional com esse transcendente. Mas é necessário também toda e qualquer linha de filosofia de yoga, inclusive no yoga integral. Não pode haver yoga do conhecimento sem um buscador humano do conhecimento, um objeto supremo do conhecimento e um indivíduo que utilize de maneira divina as faculdades universais do conhecimento. Quer dizer, é essa trindade. O indivíduo que busca o objeto do conhecimento e o buscador humano do conhecimento.
Aqui, yoga do conhecimento, ele conhece com o conhecimento mesmo, estudo, aprendizado, mas ele deve, digamos assim, chegar, alcançar a um conhecimento por experiência, por vivência, não apenas um conhecimento intelectual, onde você decora o que está ali no livro, sabe tudo de cor, mas não tem a vivência dessa unidade com o divino. Então, aqui, tem que ter um buscador humano, o objeto daquilo que se busca, e esse indivíduo que utilize de maneira divina essas faculdades universais do conhecimento. Não há yoga da devoção sem um amante humano de Deus, um supremo objeto de amor e deleite, e um indivíduo que utilize de maneira divina as faculdades universais de felicidade espiritual, emocional e estética. Quer dizer, é o indivíduo, o objeto de conhecimento e o conhecimento acontecendo aqui, utilizando ele existindo na realidade, na prática, manifesto na natureza. Não há yoga do trabalho sem o trabalhador humano, aquele que executa a ação, uma vontade suprema, mestra de todas as obras e de todos os sacrifícios, e um indivíduo que utilize de maneira divina as faculdades universais de poder e de ação. Quer dizer, o trabalhador humano, a pessoa aqui que vai executar as obras, essa vontade que executa a obra usando o trabalhador como um instrumento, e essa pessoa que manifesta essas faculdades universais de poder e ação. Quer dizer, ela acontecendo aqui na natureza. Não só essa atração, não só essa vontade, mas a coisa, a ação acontecendo aqui na natureza concreta. Por mais monista que seja a nossa concepção intelectual da verdade superior das coisas, na prática, somos obrigados a admitir essa trindade onipresente. Quer dizer, a Sri Aurobindo essencialmente é monista, ou seja, tudo é um. A, todas as escrituras, ou a maioria delas antigas, também são monistas, quer dizer, no final das contas, tudo é o divino, tudo é um. Mas aqui, na verdade prática das coisas, no aspecto prático, existe essa trindade. Existe o Purusha, existe a Prakriti. É uma dualidade. Existe aqui o divino, o indivíduo e a coisa acontecendo. Quer dizer, é uma verdade prática. Na verdade superior, verdade intelectual, tudo é um, tudo é o divino. Não existe nada que não seja o divino. Mas, na prática, na nossa experiência aqui do dia a dia, a gente admite essa trindade, até que se possa viver na unidade. Toda a filosofia indiana, ela tem vários aspectos do divino, né? Divino individual, divino universal, enfim, existe essa dualidade aparente, que é uma trindade aparente, mas para efeitos práticos existe essa trindade. Pois o contato da consciência humana individual com o divino é a própria essência do yoga. Yoga é a união daquilo que foi separado no jogo do universo do self verdadeiro, que é a sua origem e universalidade. Que é a definição clássica, essencial do que é yoga, afinal. Yoga é união. União do quê? Do self individual com o self universal, do indivíduo com o divino, da energia, da consciência que criou o universo com a criação aqui individual humana. Então, isso é o yoga, é o contato da consciência humana individual com esse divino essencial universal. É a essência do yoga. O resto é técnica, prática, é método,
mas o sentido da palavra yoga é união. União daquilo que, nesse jogo do universo, foi separado. O indivíduo do self universal verdadeiro, que é a origem de tudo. O contato pode acontecer em qualquer ponto dessa consciência complexa e intricadamente organizada, que chamamos nossa personalidade. E, de novo, voltamos ao início, né? A personalidade humana, ela tem muitos e muitos aspectos, tem muitas e muitas dimensões. Ela é complexa e organizada de uma forma muito pessoal. Chamamos nossa personalidade. E esse contato da consciência individual com a consciência universal, que é o yoga, pode acontecer de várias maneiras, em vários pontos diferentes, de várias formas. Pode efetuar-se no físico, por meio do corpo, no vital, mediante a ação das funções que determinam o estado e as experiências de nosso ser nervoso, na mente, por intermédio das emoções do coração ou pela vontade ativa, pela compreensão ou, de modo mais amplo, pela conversão geral da consciência mental em todas as suas atividades. Quer dizer, quando esse contato da consciência individual com a consciência universal que criou a existência, ela pode ser feito através do corpo, por meio do corpo. Aí o Hatha Yoga vai é, abordar isso um pouco mais à frente. Pode ser feito, sim. Pode ser feito no vital, no ser dinâmico, na ação, no ser de ação. O vital, a ação, aliás, todas as atividades humanas, elas englobam todos os três planos, né? O físico, vital e mental. Vital, mental, aí o emocional na interface. Mas aquele que se dedica mais ao corpo é o contato por meio do yoga do corpo. Aquele do vital é o contato por meio da ação. E na mente, aqui, a emoção, emocional, é alguma coisa entre o vital e o mental. É uma transição entre o vital e o mental. Tá? Alguma coisa ali no meio do caminho. Então, no mental, pode ser pelas emoções do coração ou pela vontade ativa, pela compreensão de modo mais amplo, pela conversão geral da consciência mental em todas as suas atividades. Quer dizer, pode ser por meio do mental emocional, o mental de ação ou o mental de conhecimento, individualmente. São os três grandes caminhos da Gita, né? Mas pode ser também, de um modo mais amplo, pelos três modos simultâneos, uma conversão geral da consciência mental em todas as suas atividades. Isso pode ser unido tanto a ação, a emoção e o conhecimento trabalhando juntos para buscar esse contato através da mente, mas por esses três caminhos, unidos, unificados, vamos dizer assim. Também pode cumprir-se pelo despertar direto à verdade e beatitude universais ou transcendentes, quando o ego central na mente se converte. Aqui eu vislumbro o caminho da meditação, do Raja Yoga, que não é nem o caminho do corpo exatamente, nem o caminho da ação, nem da emoção, nem do conhecimento. É o caminho da meditação, simplificadamente falando, né? Esse contato com o divino pode cumprir-se pelo despertar direto à verdade e beatitude universais ou transcendentes, quando o ego central na mente se converte. Raja Yoga utiliza-se, como ele vai citar também, processos físicos elementares, mas o centro do Raja Yoga é a dissolução desse ego, o contato da consciência com esse self universal. Pode ser por aí também. Então,
São muitos os caminhos que a filosofia, as práticas indianas desenvolveram. Por quê? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem uma tendência diferente. Todos eles são válidos, todos eles levam a esse contato com essa verdade, com essa existência transcendente. E, conforme o ponto de contato que escolhemos, praticaremos esse ou aquele tipo de yoga. Quer dizer, dependendo da natureza de cada um, dependendo das inclinações ou das possibilidades de cada um, você pode escolher um tipo de yoga que seja mais adequado às suas inclinações, às suas tendências, e pode conseguir alcançar esse, tentar pelo menos, esse contato com essa consciência transcendente. Todos eles são válidos. Pois, se deixarmos de lado as complexidades do processos particulares e fixarmos nosso olhar no princípio central das principais escolas de yoga que ainda predominam na Índia, observaremos que elas se organizam em uma ordem ascendente que começa pelo degrau mais baixo da escala, o corpo, e se eleva até o contato direto da alma individual com o self transcendente e universal. Aqui ele já começa a lançar um olhar para a essência de cada caminho de yoga. Até agora ele estava falando dos tipos de yoga que existem, cada um com a sua forma, com o seu método, todos eles válidos, todos eles levam a esse contato com o transcendente. Agora ele já começa a buscar a essência disso, ou descrever a essência disso, que vai ser a base para a proposta dele de um yoga integral, que integra a essência de todos os yogas. Não necessariamente as práticas, mas não proibindo as práticas também, mas que busca a essência de cada um deles. Quer dizer, aqui ele começa dizendo, então, que se você olhar o princípio central de cada uma, elas se organizam numa escala ascendente, que começa pelo corpo mais material, nosso corpo físico, né? E vai gradativamente cada escola buscando algum aspecto da personalidade até esse mais alto, que é o contato direto. Eu vislumbro aqui a meditação pura, simplesmente meditação, concentração e meditação, sem necessariamente nenhum outro aspecto, né? Com o transcendente universal. O Hatha Yoga escolhe o corpo e os modos de funcionar vitais como seus instrumentos de perfeição e realização. Sua atenção é dirigida ao corpo grosseiro. Hatha Yoga é o trabalho no corpo e no vital, né? Então, não existe um corpo sem energia vital. E não existe energia vital aqui, né? Pelo menos manifesta sem um corpo. É uma coisa indissociável, inseparável, corpo e a vitalidade. O Raja Yoga escolhe como alavanca o ser mental e suas diferentes partes. Concentra-se no corpo sutil. Concentra-se no corpo sutil, tem alguma coisa do corpo físico, mas quer só manter o corpo num estado próprio para meditação. A via tripla das obras do amor e do conhecimento tem como ponto de partida uma das partes do ser mental, a verdade libertadora, a beatitude e a infinitude, que são a natureza da vida espiritual. Então, Karma Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga parte de alguma parte do ser mental. O ponto de partida é alguma parte do ser mental, de acordo com a tendência da pessoa. O seu método dessa via tripla das obras
consiste em estabelecer um contato direto entre o Purusha humano no corpo individual e o Purusha divino que habita em cada corpo e, no entanto, transcende todas as formas e todos os nomes. E tem esse conceito de Purusha, né? Que na tradução em português tem uma nota. O Purusha é o ser essencial que sustenta o jogo da Prakriti. É o ser consciente, é o self enquanto originador, testemunha, sustento, o senhor das formas e operações da natureza e aquele que frui delas. Há um Purusha ou representante em cada plano da existência. E a gente pode voltar à questão do monismo, né? Da unidade. Tudo é uma coisa só. Então, como é que existe um Purusha humano e um Purusha divino, se tudo é um, se tudo é o divino? Ora, aqui, na realidade prática, onde nós estamos aqui vivendo no ego, essas diferenciações, elas ajudam. São diferenciações práticas. Tudo é um. Na visão maior, tudo é uma mesma coisa, tudo é o divino, eu já sou o divino, todos nós já somos o divino, tudo é o divino. Mas na realidade prática, não é assim que a gente vê. Então, aqui, para efeito prático, existe o Purusha humano no corpo individual, cada um de nós tem um Purusha diferente, tem uma, vamos chamar assim, de alma individual, mas existe o Purusha divino, que é a alma divina, que é esse ser self divino que está em todos nós, mas vai além de todos nós. É aquela questão do Jiva, Jivatma, enfim, toda aquela complexa visão da existência que a filosofia indiana trouxe. Então, essa via tripla das obras, o método consiste em estabelecer esse contato direto entre esse Purusha, esse self humano, individual, e o self divino, transcendente, mas que está em cada um de nós. O Hatha Yoga tem por objetivo a conquista da vida e do corpo, que se combinam no invólucro de alimento, como se encontra nos livros antigos, e no veículo vital, no ser vital, no plano vital, para formar, como vimos, o corpo grosseiro, cujo equilíbrio serve de alicerce a todas as operações da natureza no ser humano. O ser humano encarnado, ele depende de um corpo e de um vital. Isso é evidente e inquestionável. Então, o Hatha Yoga trabalha nesse plano. Agora, aqui tem uma observação. Quando o Sri Aurobindo fala de Hatha Yoga, não é o Hatha Yoga como a gente conhece aqui no Ocidente. Ele está falando disso lá por volta na década de 1910, onde o Hatha Yoga não era popularizado no Ocidente. E lá no Oriente era um caminho de desenvolvimento onde as pessoas praticamente se retiravam da vida e praticavam horas e horas de alguma técnica, alguma prática, que era chamada de Hatha Yoga. Não é isso que a gente conhece aqui no Ocidente, onde você faz uma hora de ginástica, entre aspas, 2 vezes por semana, ou mesmo quem faz diariamente, é uma hora de posturas, etc., por dia. Lá era um caminho de libertação. Eram muitas horas por dia de práticas, para que você consiga alcançar o que se buscava alcançar, que é essa unidade com o divino através do corpo, através desse trabalho no corpo. O equilíbrio estabelecido pela natureza é suficiente para a vida normal egoística. Desse equilíbrio de corpo e vitalidade das pessoas em geral, da natureza em geral, ele é suficiente para a vida normal do dia a dia. Quer dizer, não precisa nem nada além. Mas é insuficiente para o propósito do Hatha Yoga. Quer dizer,
O que a natureza desenvolveu em termos de corpo e vitalidade é suficiente para a existência normal, mas para o propósito do Hatha Yoga, do Hatha Yogi, que é essa união da energia, consciência individual com a consciência universal, esse equilíbrio não é suficiente. Daí vem todas as técnicas, todas as práticas agrupadas com esse nome de Hatha Yoga. Pois esse equilíbrio corpo-vitalidade é calculado a partir da quantidade de força vital ou dinâmica necessária para conduzir a máquina física durante a duração normal da vida humana e cumprir de maneira mais ou menos adequada os diversos trabalhos exigidos pela vida individual que habita essa estrutura e pelo ambiente que a condiciona. Quer dizer, a natureza criou um corpo, uma energia vital, num equilíbrio que é suficiente para uma vida humana normal e para que essa vida humana consiga executar os trabalhos normais da vida individual no ambiente onde ela vive. Então, são alguns fatores aí, né? Se você vive num ambiente que exige mais vitalidade, se você trabalha muito com o corpo, você vai ter um equilíbrio ali. Aquele que vive num ambiente mais mental, com pouca necessidade física, vai ter um outro equilíbrio, mas todos dentro de uma faixa mais ou menos limitada. Para o Hatha Yoga, isso é insuficiente. Para alcançar os objetivos que se propõe no Hatha Yoga, esse equilíbrio não é suficiente. Então, ele trabalha muito mais intensamente o corpo. O Hatha Yoga, portanto, busca retificar a natureza e estabelecer um outro equilíbrio, pelo qual a estrutura física será capaz de sustentar o influxo crescente da força vital e dinâmica do prana. Prana é a energia da vida, que existe em quantidade e intensidade indefinidas, quase infinitas no universo. Quer dizer, o objetivo central do Hatha Yoga, então, é preparar, desenvolver um corpo que seja capaz de receber e sustentar, manter uma quantidade de força vital, de energia dinâmica, de prana, muito além que um ser humano usual, normal, ele consegue manter. Dito aqui que esse prana existe numa quantidade quase infinita em torno de nós, mas a gente recebe aquilo que é necessário, que é suficiente para as atividades do dia a dia, e o Hatha Yoga tenta desenvolver, busca desenvolver um corpo que consiga absorver, sustentar sem se quebrar, vamos dizer assim, sem se danificar, uma quantidade muito maior dessa energia, que de alguma forma auxilia nesse objetivo que é o contato da consciência individual com a consciência universal. Na natureza, o equilíbrio baseia-se na individualização de uma quantidade e força ilimitadas de prana, ou limitadas de prana. Quer dizer, na natureza normal, esse equilíbrio de cada um de nós que não pratica Hatha Yoga ou qualquer coisa do tipo, ele se baseia nessa individualização de uma quantidade e força limitadas de prana. O que a gente consegue receber e manter é uma coisa limitada. Mais do que isso, o indivíduo, por hábito pessoal e hereditário, é incapaz de suportar, utilizar ou controlar. Uma pessoa normal, que não pratica yoga, ou hatha yoga, não vai conseguir suportar uma quantidade além dessa que ele já está habituado, seja por hereditariedade, daquilo que o seu corpo consegue manter por uma questão genética, ou seja por hábito, aquilo que você trabalha, sei, fazendo alguma atividade física, etc., que possa aumentar um pouco essa energia. Ou seja, mais do que essa quantidade usual, o indivíduo é incapaz de suportar, utilizar ou controlar. Aí vai desequilibrar esse corpo.
O equilíbrio do Hatha Yoga abre a porta à universalização da vitalidade individual e permite receber no corpo, conter, utilizar e controlar uma corrente de energia universal muito menos fixa e limitada. E os exercícios que o Hatha Yoga propõe, eles levam ou facilitam ou permitem que o Hatha Yoga consiga absorver muito mais desse plano universal, consiga manter, utilizar e controlar uma energia muito menos fixa e limitada. Ele não fala aqui muito maior, menos fixa e limitada. Aí, o quanto depende de cada um. Os processos principais do Hatha Yoga são asana e pranayama, ou pranayama. Então, são os dois processos maiores do Hatha Yoga, embora tenha muitos, né? Mudras, bandas, kriyas e etc. Mas os principais são asanas, as posturas, e pranayama, os exercícios de respiração. Por suas numerosas asanas, ou posturas fixas, ele começa por curar o corpo daquela inquietação, que é o sinal de sua incapacidade de conter, sem utilizá-las na ação e no movimento, as forças vitais derramadas nele pelo oceano de via universal. Quer dizer, o Hatha Yoga, ele consegue, utilizando as asanas, primeiro ponto, né? Primeiro aspecto, as posturas. Ele começa a acalmar o corpo. Isso é a experiência de qualquer um que praticou Hatha Yoga seriamente. O corpo fica mais relaxado, fica mais calmo. E com isso, consegue conter mais dessa energia vital. Consegue controlar sem se desequilibrar, sem acelerar demais a pessoa, mais dessa energia vital. O Hatha Yoga dá ao corpo uma saúde, força, flexibilidade extraordinárias e busca libertá-lo dos hábitos que o submetem à natureza física normal e o retém nos limites estreitos de suas operações usuais. Aqui, de novo, nós estamos falando do Hatha Yoga como método de libertação como praticado na Índia antes da popularização do Hatha Yoga, década de 1910. A gente sabe que de lá para cá o Hatha Yoga ele chegou no Ocidente e houve assim uma série de desenvolvimentos, de simplificações, de adaptações e principalmente de limitações. Hatha Yoga hoje ele pode ser praticado simplesmente como uma ginástica, alguma coisa para você melhorar a sua saúde. Mas ele está falando aqui do Hatha Yoga como um método de libertação, um método que exige muitas horas por dia de prática. Então, esse Hatha Yoga, lá da época, como método de libertação, dá uma saúde, força e flexibilidade extraordinárias. Aqui, para nós, ele dá uma saúde, força e flexibilidade um pouco além, uma melhora geral no organismo, mas muito longe do que era buscado na Índia como um método de libertação. E busca de liberá-lo dos hábitos ou das limitações também que submetem à natureza física normal e o retém nos limites estreitos de suas operações usuais. Sabe-se que o Hatha Yogi, na Índia antiga, conseguia se liberar ou se abstrair de alimentação, de água. Tem até exemplos de faquirismo mesmo, né? De demonstrações de que a pessoa tem alguns poderes que as pessoas normais não têm. Mas isso já é uma distorção do caminho de busca do Hatha Yoga, essas demonstrações. Mas são válidas para mostrar que a pessoa que pratica Hatha Yoga naquele nível consegue coisas que o ser humano normal não consegue. Consegue extrapolar as limitações do corpo que nós todos temos como normal.
A antiga tradição do Hatha Yoga sempre pretendeu que essa conquista poderia ser levada tão longe que mesmo a força da gravidade, em grande medida, poderia ser vencida. Então, tem textos que falam de levitação. Quer dizer, a força da gravidade vencida é a levitação. E a antiga tradição sempre pretendeu. É que ele não está afirmando que o Hatha Yoga faz levitação, mas da maneira como era praticada, se pretendia que se conseguia levitação. Aí eu tenho uma opinião pessoal, né? Não é de Shri Aurobindo, é minha, que essa levitação é uma experiência psicológica, não é uma experiência física. Ou pelo menos se há algum yogi, algum hatha yogi que consiga levitar, ele não fica mostrando isso na mídia, porque hoje tudo é mídia, né? Então alguém que consiga fazer levitação já estava aí na internet, Instagram, televisão. Mas se alguém consegue fazer, dominou a levitação, conseguiu dominar a força da gravidade, ele provavelmente conseguiu um desenvolvimento de consciência que não leva isso ao público. Fica ali para ele e não mostra para ninguém. Mas eu tenho para mim que essa é uma experiência psicológica, de você não sentir o peso do seu corpo. Não que fisicamente você levite, mas é uma discussão aí que não tem nem sentido, né? É uma opinião pessoal. Mediante diversos processos subsidiários mais minuciosos, o Hatha Yogi, em seguida, consegue manter o corpo livre de todas as impurezas e desobstruir o sistema nervoso a fim de proceder aos exercícios respiratórios, seu instrumento mais importante. Então, as posturas são o treinamento inicial para que o corpo se torne calmo, relaxado, flexível e capaz de receber e manter uma quantidade muito maior do que é o normal desse prana, dessa energia. Depois tem outros processos subsidiários, cria, banda, enfim, uma série de coisas onde ele consegue é, como que limpar as impurezas de corpo, desobstruir o sistema nervoso para poder praticar esses exercícios respiratórios, que é onde ele vai acumular o prana mais exatamente. São nos pranayamas. Isso é o pranayama, ou pranayama, o controle da respiração ou o poder vital, pois a respiração é o funcionamento físico principal das forças vitais. É através dos exercícios respiratórios que você absorve e acumula prana no Hatha Yoga. Para isso, você não pode começar direto com pranayama. Você tem que preparar o seu corpo para conseguir receber e conter essa quantidade de energia e que essa quantidade de energia, primeiro, não vá desequilibrar seu corpo ou, digamos assim, se manifestar por canais não muito adequados, como às vezes acontece. Temos casos na mídia disso, né? Um desequilíbrio, essa energia começa a se manifestar muito num determinado chakra e aí não é o caso. Você precisaria estar um equilíbrio, um controle muito já bem desenvolvido para poder receber essa quantidade de energia vital. Pranayama, para o Hatha Yoga, serve a um propósito duplo. Primeiro, completa a perfeição do corpo. Você tem um corpo saudável, flexível, calmo, tranquilo e agora pleno de energia, pleno desse prana. A vitalidade é liberada de um grande número de necessidades normais da natureza física. Uma saúde vigorosa, uma juventude prolongada, muitas vezes mesmo uma longevidade extraordinária são alcançadas. Quer dizer, com esse influxo de prana, esse influxo de energia num corpo preparado, consegue, ah, consegue chegar a essas coisas, né?
longevidade extraordinária, uma juventude, uma vitalidade, uma saúde vigorosa. Tudo isso são auxílios para o objetivo central, que é o contato da consciência individual com a consciência universal. Sempre lembrando disso. Hatha Yoga enquanto um caminho de libertação, não um caminho de saúde física, que é totalmente válido também, perfeito, mas da maneira como era praticado na Índia, como um caminho de libertação. Em seguida, o pranayama desperta a serpente do dinamismo prânico que estava enrolada no invólucro vital e abre para o yoga campos de consciência, zonas de experiência e faculdades supranormais inacessíveis à vida humana comum, ao mesmo tempo que intensifica de maneira poderosa as faculdades e poderes normais que ele já possui. Então, aqui, um dos resultados maiores ou mais avançados do pranayama. Despertar a Kundalini, né, que disse que é uma energia que está aqui como que lacrada no chakra básico, que através de exercícios físicos, exercício de respiração, isso começa a se manifestar. Como diz a tradição, ela começa a ascender pela coluna, pelos nadis, né, pelos canais de energia que tem na coluna, e começa a despertar outros tipos de experiência. Zonas de experiência, faculdades supranormais inacessíveis à vida humana comum. Os siddhis, né, os poderes. E também intensifica esses poderes normais que a gente já possui. Poder de conhecimento, poder de inspiração, poder de ação. Isso como um resultado do pranayama. Essas vantagens podem ser mais asseguradas, enfatizadas e levadas mais longe por outros processos subsidiários abertos ao Hatha Yoga. E Hatha Yoga não é só asana e pranayama, tem mais uma série de outras coisas subsidiárias, quer dizer, secundárias ou acessórias ou complementares, que se trabalhadas todas juntas, isso amplia esses alcances, esses poderes. Daí, isso tem uma consequência. Você precisa de um trabalho muito intenso para isso. Então, os resultados do Hatha Yoga são, então, impressionantes para os olhos e se impõem com facilidade à mente comum ou à mente física. Se a gente vivesse lá nessa época, junto a esses yogis, realmente é uma coisa que impressiona, que atrai, que parece uma coisa maravilhosa para os olhos de quem está de fora. No entanto, no final, nos perguntamos: o que foi ganho depois de todo esse enorme labor? Onde o Hatha Yoga chegou? O que ele conseguiu com isso? O objetivo da natureza física, a conservação da vida puramente física, sua perfeição mais elevada e mesmo, em certo sentido, a capacidade de fruir de modo mais amplo da existência física foram levados a uma escala anormal, superior, uma escala muito mais elevada. O Hatha Yoga, ele consegue tudo isso. Uma vida física vital muito mais intensa, uma perfeição muito maior, alguns poderes, né, paranormais, vamos dizer assim, contatos com outros planos. Isso tudo acontece para o Hatha Yoga. Eventualmente até o contato com a consciência universal. Mas, basicamente, o trabalho no corpo leva, num primeiro momento, a toda essa perfeição do corpo. O ponto fraco do Hatha Yoga, o Hatha Yoga, é que seus processos laboriosos e difíceis exigem tanto tempo e energia, impõem uma ruptura tão completa com a vida comum dos seres humanos, que a utilização de seus resultados para a vida no mundo torna-se impraticável ou é extraordinariamente restrita.
Aqui, de novo, a gente tem que lembrar que ele não está falando do Hatha Yoga como ele acontece no Ocidente hoje. Ele está falando do Hatha Yoga como um caminho de libertação, onde você tem muitos exercícios, você tem que ter uma dedicação enorme, muitas horas do seu dia. Como um caminho de libertação, você tem que sair da vida normal, a vida no mundo, para praticar o Hatha Yoga. E com isso, você deixa de estar na vida do mundo. Você dedica a sua vida à prática do Hatha Yoga. É um problema. Para algumas pessoas cujo objetivo é unicamente alcançar esse contato da consciência física com a consciência individual, tudo isso é válido. Mas você tem que sair da vida. A vida no mundo torna-se impraticável ou é extraordinariamente restrita. Você dedica tanto tempo à prática do Hatha Yoga que a sua vida no mundo ela fica como que reduzida. Se, para compensar essa perda, ganhamos uma outra vida em um outro mundo interior, um mundo mental, um mundo dinâmico ou vital, esses resultados poderiam ter sido obtidos por outros sistemas, como Raja Yoga ou Tantra, por métodos muito menos laboriosos e mantidos em condições muito menos exigentes. Quer dizer, se a busca é só ter essa vida no mundo mental dinâmico ou vital, esses processos do Hatha Yoga são desnecessários. Claro que aí todo esse alcance de perfeição física, de longevidade, de saúde, vão ser mais restritos também. Mas se o objetivo final é essa vida, esse contato com outros planos, isso torna-se assim um ponto fraco do Hatha Yoga. Hatha Yoga como praticado como caminho de libertação na Índia antiga, não o nosso Hatha Yoga aqui do Ocidente. Por outro lado, os resultados físicos, aumento de vitalidade, prolongamento da juventude, saúde, longevidade, tem pouca importância se tivermos que guardá-los em nós mesmos, como avaros, separados da vida comum e pelo prazer de guardá-los sem utilizá-los, sem lançá-los na soma comum das atividades do mundo. Aqui nós temos um Sri Aurobindo que é totalmente participativo, integrado ao mundo e que sempre, desde sempre na vida dele, teve essa visão de participação no movimento do mundo, nas coisas do mundo. Ele nunca foi uma pessoa, um ser que saía do mundo, ia viver, ia entrar em contato com o divino e deixar o mundo como ele está. Ele sempre propõe, sempre traz essa questão de você participar da vida. Então, se você alcança longevidade, saúde e tal, mas não participa do mundo, fica só para você lá na sua caverna, isso não tem muita importância para o mundo. Pode ter importância para você, mas aí você vive sua vida de saúde apartado do mundo. Isso para ele não tem muita importância para o mundo. Você alcança todos esses poderes, mas não usa isso nas atividades do mundo. O Hatha Yoga alcança resultados consideráveis, mas por um preço exorbitante e um propósito muito pequeno. Aqui, esse propósito muito pequeno tem que ser entendido, né? Propósito muito pequeno porque não participa da vida do mundo. É um propósito individual, como aquele que busca a sua própria libertação, sair do mundo, não reencarnar mais e deixar o mundo como está. Isso é um propósito pequeno. Não que o contato da consciência individual com a universal seja um propósito pequeno, mas é pequeno frente à proposta dele, que ele está aqui formulando as bases do yoga integral, que é uma ação no mundo, uma ação fora do mundo, mesmo que alcance a unidade, é um propósito pequeno. Agora ele começa o Raja Yoga. O Raja Yoga tem um voo mais alto.
busca a liberação e a perfeição do ser mental, não a do ser corporal. O controle da vida emocional e sensorial e a mestria de todo o aparelho do pensamento e da consciência. Lembrando, Raja Yoga, yoga de Patanjali, que tem Ashtanga Yoga, né, que tem aqueles 8 passos, busca essencialmente a perfeição do ser mental, não do corporal, e controla a vida emocional e sensorial e todo o aparelho de pensamento da consciência. Tem alguma parte física também, mas é muito, muito menos focada do que no Hatha Yoga. Fixa seu olhar em Chitta, a substância da consciência mental, de onde surgem todas essas atividades. E, como o Hatha Yoga, com seu material físico, o Raja Yoga busca primeiro purificar e tranquilizar a mente, Chitta, a consciência básica. Então, o Hatha Yoga trabalha com o corpo, o Raja Yoga trabalha com a mente. Primeiro passo, purificar a mente e tranquilizar a mente. Os yamas, niyamas, são os primeiros passos do Raja Yoga, né? O estado normal do ser humano é um estado de agitação e desordem, um reino em guerra consigo mesmo ou mal governado. Pois o Senhor, o Purusha, é sujeito a seus ministros, às faculdades, e mesmo sujeito aos súditos deles, os instrumentos de sensação, emoção, ação e prazer. Quer dizer, o Purusha, a consciência mais alta, ela é como que dominada e conduzida pela sensação, pelos sentidos, pelas emoções, pelo envolvimento nas ações, pela busca do prazer, ou pelas faculdades mentais de conhecimento, de discriminação. Essa consciência, ela não é o senhor, ela é o vassalo. Tudo isso domina a consciência. Tudo isso impõe a seus desejos, suas necessidades, suas influências nessa consciência. Então, é um reino em guerra consigo mesmo ou mal governado. Quem manda são os sentidos, quem manda são as emoções ou a busca do prazer. Isso é o normal no mundo normal. Svaraja, um governo do self, deve substituir essa sujeição. Quer dizer, um dos primeiros passos do Raja Yoga é acalmar, tranquilizar e purificar esses instrumentos primitivos mais baixos e a consciência, a discriminação deve predominar. O governo do self deve substituir essa sujeição a essas influências mais baixas. Portanto, é preciso, primeiro, ajudar os poderes da ordem a vencer os poderes da desordem. Quer dizer, a ordem aqui é a consciência mais alta, a discriminação mais elevada, mais influenciada pelo alto, dominar e conduzir todos esses poderes mais baixos, os poderes da desordem e da confusão. O movimento preliminar do Raja Yoga começa por uma autodisciplina minuciosa, yamas e niyamas, que substitui com bons hábitos mentais os movimentos anárquicos em que o ser nervoso inferior se satisfaz. Então, é interessante que no yoga integral ele também começa por aí, com um, uma busca de um domínio da consciência da discriminação por essas influências do ser vital e emocional e sensorial. Então, o movimento preliminar do Raja Yoga começa por essa autodisciplina minuciosa, que são preconizadas nos 2 primeiros passos, né? Yamas e niyamas, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Pela prática da verdade, que é um outro passo do Raja Yoga, Satya,
pela prática da verdade, pela renúncia a todas as formas de busca egoística, abstendo-se de fazer o mal ao outro. Então, cada passo do Ashtanga Yoga trata de um aspecto desses. Pela pureza, Santosha, e pela meditação constante, e voltando-se para o Purusha divino, que é o Senhor verdadeiro do reino mental, um estado de pureza, felicidade e clareza se estabelece na mente e no coração. Mais alguns passos do Raja Yoga preliminares à busca desse contato com a consciência maior. Quer dizer, pureza, meditação, começa com concentração, para seguir para a meditação e depois para a samadhi. Então, pela meditação constante, voltando-se para o Purusha divino, que é o Senhor verdadeiro do reino mental, um estado de pureza e felicidade e clareza se estabelece na mente e no coração. Tudo isso ainda preliminar para o passo final, que é essa busca do contato da consciência individual com a consciência universal. Isso facilita, isso ajuda e traz uma condição para a mente onde ela não vai ser desequilibrada ou esse contato passa a se manifestar de uma forma distorcida aqui no mundo material. Esse é apenas o primeiro passo. Em seguida, as atividades normais da mente e dos sentidos devem ser inteiramente aquietadas, de modo que a alma possa ascender a estados de consciência superiores e estabelecer a base para uma liberdade e autodomínio perfeitos. Então, os últimos passos do Raja Yoga são concentração, meditação e estado de samadhi, de união. Então, os primeiros passos são preparatórios, para que se chegue nesses últimos passos já com toda essa parte inicial trabalhada. Tá? As atividades normais da mente, dos sentidos, inteiramente aquietadas, para que essa alma, consciência, possa ser elevada a estados de consciência superiores, até esse contato, estabelecendo uma base, né, para que esse contato com a consciência superior que traz a liberdade e autodomínio perfeitos. Mas o Raja Yoga não esquece que as incapacidades da mente comum vêm em grande parte da sua sujeição às reações do sistema nervoso e do corpo. Quer dizer, as dificuldades nossas com a nossa mente vêm em grande parte dos sentidos do nosso sistema nervoso, do nosso físico mesmo. Ele adota, portanto, do sistema Hatha Yógico, seus métodos, asana e pranayama, mas em cada caso reduz suas formas numerosas e elaboradas a um único processo, o mais simples e mais diretamente eficaz e suficiente para seu próprio objetivo imediato. Então, o passo de asana do Raja Yoga é simplesmente você conseguir manter uma postura sentada, com seu corpo calmo e relaxado, para que você consiga fazer a meditação. Os processos de pranayama do Raja Yoga, pelo menos o clássico, é simplesmente você trabalhar a sua respiração para que consiga acalmar sua mente. Não tem todos aqueles exercícios respiratórios que tem no Raja Yoga que busca acumular energia vital. Então, asana e pranayama no Raja Yoga clássico são bem mais limitados e reduzidos do que asana e pranayama no sistema de Hatha Yoga. Estamos falando aqui do sistema da Índia antiga. Aqui no Ocidente as coisas se misturaram, né? Se complementaram. Então, não é mais o que se fazia lá na Índia antiga, ou pelo menos na época de Sri Aurobindo. Pode ser que tenha algum método de Raja Yoga que trabalhe todas as posturas de Hatha Yoga e trabalhe vários pranayamas, mas não é o caso da proposta clássica.
Assim, o Raja Yoga evita a complexidade atravancadora do Hatha Yoga e serve mesmo, ao mesmo tempo, da eficácia rápida e poderosa de seus métodos para dominar o corpo e as funções vitais e despertar o dinamismo interno, cheio de um poder supranormal latente, simbolizado na terminologia iógica como Kundalini, a serpente da energia interior enrolada e adormecida, e aqui a gente complementa, né, que é conhecido na base da coluna, no chakra básico. Então, o Raja Yoga pega alguma coisa do Hatha Yoga de uma forma muito mais limitada, mas que no final também, de alguma forma, auxilia esse despertar da Kundalini. Lembrando sempre aqui que esses dois processos, como se diz, trabalham de baixo para cima. A energia, ela ascende do chakra básico até o chakra superior, e já trazendo o Shri Aurobindo, ele propõe uma outra coisa, onde você recebe uma energia de cima e ela vai preenchendo até que chegue no chakra básico. Ele diz que é mais seguro. Isso feito, o Raja Yoga conduz à tranquilização perfeita da mente agitada e a sua elevação pela concentração da força mental a um plano superior por etapas sucessivas que conduzem a uma extrema concentração interior, a um estado de consciência em que todo o ser se reúne, que é chamado Samadhi. São os três últimos passos propostos do Raja Yoga: concentração, uma meditação, que é uma intensificação da concentração em um ponto só, e samadhi, que é uma concentração maior ainda, que deve levar esse contato a um estado de consciência superior. Então, isso é o Raja Yoga, em resumo. Pelo samadhi, que dá à mente a capacidade de retirar-se de suas atividades de vigília limitadas e entrar em estados de consciência mais elevados e mais livres, o Raja Yoga alcança um propósito duplo. Alcança uma ação mental purificada, liberada das confusões da consciência externa, e de lá passa aos planos superiores, supramentais, onde a alma individual entra em sua existência espiritual verdadeira. Considerando todos os 8 passos do Raja Yoga, em princípio, deve alcançar um propósito duplo, uma ação mental purificada no mundo, quer dizer, o Raja Yoga não sai do mundo, ocupa muito menos tempo do que o Hatha Yoga original, né? Então, você consegue ter uma ação no mundo, uma ação mais purificada, por assim dizer, liberada das confusões, mas também pela meditação, concentração, meditação, samadhi, consegue acessar planos superiores, supramentais, onde essa alma individual se funde, entra em sua existência espiritual verdadeira. Mas também nos dá a capacidade de transformar à vontade a consciência em energia concentrada em seu objeto, que, segundo nossa filosofia, constitui a energia cósmica primordial e o método da ação divina no mundo. Com essa experiência desses planos, dessa existência espiritual verdadeira, isso traz a capacidade de a gente transformar essa energia e trazer aqui para o mundo prático, para o mundo real. Quer dizer, essa é a proposta do Raja Yoga, não é simplesmente subir ao Samadhi e ficar lá. É você descer desse estado de consciência e transformar em energia concentrada em seu objeto. Quer dizer, isso é energia cósmica primordial e o método da ação divina no mundo. O divino agindo aqui no mundo a partir dessa consciência transformada.
Quer dizer, seria uma ação divina no mundo, uma ação de uma consciência que alcançou esses planos mais elevados através do Raja Yoga, mas também trouxe aqui para o mundo material, o mundo prático. Então, esse seria o resultado final do Raja Yoga. Por esse poder, o yogi, que já possui em estado de transe o conhecimento e experiências supracósmicas mais elevadas, é capaz, em estado desperto, de obter de modo direto todos os conhecimentos e exercer todos os controles úteis ou necessários à sua atividade no mundo objetivo. Esse é um resultado maior do Raja Yoga. Não só ter essas experiências supracósmicas mais elevadas num estado de transe, mas aqui, no mundo real, concreto, na ação do dia a dia, em estado desperto, ele conseguir também obter os conhecimentos e ter os controles úteis ou necessários às atividades no mundo objetivo, quer dizer, agir no mundo a partir de um conhecimento maior. Esse é o objetivo maior e final do Raja Yoga, quer dizer, ele está no mundo. O Raja Yoga deve estar no mundo, agindo no mundo, mas em princípio. Pois o antigo sistema do Raja Yoga buscava não apenas Svaradya, ou a autogovernança, ou o império subjetivo e o controle total de todos os estados e de todas as atividades de seu próprio domínio pela consciência subjetiva, mas incluía também Samradhya, o império externo e o controle pela consciência subjetiva de suas atividades exteriores e de seu meio. Então, aqui a gente percebe que ele está estudando, ou está relatando, que ele já havia estudado, né? Está relatando assim a essência de cada um dos sistemas de yoga, de uma forma bem resumida, mas que depois ele vai buscar essas essências de cada uma dessas coisas para integrar no yoga integral. Então, aqui no Raja Yoga vem bem a ideia da ação no mundo a partir de um conhecimento superior, a partir da experiência do Samadhi. Do Raja Yoga, ele traz a perfeição do corpo. Yoga integral, lembrando, o Sri Aurobindo não está deixando de lado o Raja Yoga ou Hatha Yoga. Quer dizer, é simplesmente um sistema que ocupa um tempo tão fabulosamente enorme que não deixa tempo para você agir no mundo, pelo menos de uma maneira mais ampla. Você tem que se dedicar ao Hatha Yoga. Mas ele não está dizendo que a ideia do Hatha Yoga ela é descartável, muito pelo contrário. Ele traz essa perfeição do corpo para dentro do yoga integral. Ele traz a perfeição do Raja Yoga para dentro do yoga integral também. Aqui ele não fala do tempo que se tem que se dedicar a esse trabalho, porque é um trabalho mental, é um trabalho que você faz na ação, com exceção, claro, da concentração e meditação, que no Raja Yoga é sentado quietinho ali. No yoga integral ele traz isso também, mas também a mãe amplia isso para uma concentração na ação, uma meditação na ação. Então, por enquanto, ele está analisando esses dois sistemas, né? Eu interrompi o capítulo nesse ponto, e a partir desse ponto ele vai fazer uma retrospectiva do Hatha e Raja Yoga, e no próximo capítulo ele aborda também um pouco do Tantra. Então, nós vamos parar por aqui hoje, seguindo nesse capítulo no próximo encontro da síntese. E para terminar, então, uma música de Sunil, aproximadamente 5 minutos, para que a gente deixe essas ideias, esses conceitos, como que sedimentarem no nosso subconsciente.
5 minutos, então. C'est toi qui vis en moi, toi seul. It is thou who livest in me, thou alone. कुम्भिपाकं गुरु
Bom, então, por hoje é isso. Abrindo os microfones e os vídeos. Lembrando que na introdução, Shri Aurobindo está colocando as bases para a proposta dele de um yoga integral. Está relatando as principais linhas de yoga da Índia, né? E depois ele vai, na obra, ele vai analisar os três caminhos de yoga principais da Gita, né? Karma, Jnana e Bhakti. E depois ele vai fazer a proposta dele de um yoga integral que engloba a essência, os princípios, as essências e a essência de cada um dos caminhos de yoga existentes, mas não as práticas. As práticas ele deixa a escolha de cada um. Não há nada proibido, mas não há nada assim recomendado além da meditação, né? Que ele sempre toca o assunto. Então é isso. É só um comentário. Sim, Bom dia para todos. bom dia. É muito interessante esse capítulo. Eu dei uma olhada nele ontem e me chamou a atenção essa parte que ele fala, e você explicou muito bem, que para todos os yogas ele coloca que haveria uma espécie de necessidade do buscador, né, do indivíduo em relação ao transcendente e também o oposto, né, que o transcendente também estaria quase que buscando o indivíduo, né? E aí, no Bhakti Yoga, isso é mais claro, como ele mesmo fala nesse parágrafo. Mas no Hatha, né? E no outro, no Raja. Raja, é mais difícil a gente entender isso, não é? Assim, Olha, assim, eu não conheço assim profundamente como ele, né? Essas linhas de yoga. Eu sei que no Raja Yoga tem um dos passos do Ashtanga Yoga que é Ishvara Pranidhana. Acho que é esse, eu não sei pronunciar sânscrito, mas mais ou menos isso, que é devoção ao Ishvara. Isso é tá. um dos passos do Raja Yoga. Agora, no Hatha Yoga, eu já li, uns 40 anos atrás, o Hatha Yoga Pradipika, mas eu não lembro mais nada. Eu não sei dizer realmente se tem alguma referência a essa questão do mestre, do divino, no trabalho do Hatha Yoga. Agora, no Raja Yoga, com certeza tem. É um dos passos do Ashtanga Yoga. Hum. Eu não conheço assim detalhadamente os caminhos do yoga, né? Assim, tirando o Raja Yoga para falar com segurança se tem ou não. Eu desconheço no Hatha, mas no Raja certeza que tem. Foi bom você ter falado que esse Hatha Yoga que ele está se referindo é essa baseado nesses tratados antigos, né? É, Não é isso exato. que acabou chegando aqui no Ocidente de uma maneira tão distorcida, né? É, ó, essa questão do distorcida, eu vejo assim, auxilia muita gente, tá? Não é o Hatha Yoga como um caminho de libertação, isso é claro. Não, é. Hatha Yoga como um caminho de libertação, eu não sei quantas horas por dia você tem que praticar, mas deve ser muito, pelo que ele diz aqui, deve ser muitas horas por dia que você tem que dedicar a essas práticas. Do jeito que ele chegou no Ocidente, é um caminho para a saúde mesmo, é um caminho para equilíbrio mental, para a sua saúde, muito, muito útil, auxilia muita gente por aí, eu sou um deles. Comecei a fazer, assim, foi muito bom para minha mente, principalmente, para o meu corpo, para relaxar.
mas não é um caminho de libertação. Do É. jeito que existe aqui no Ocidente, não é um caminho para você. Inclusive, é preconizado isso em muitas escolas, né? Não Uhum. é uma religião, não é uma devoção, você pode ser de qualquer religião para praticar Hatha Yoga. Agora, por trás, para aquelas escolas que têm mais um fundo filosófico, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa. Eu posso falar do Narayana, em São Paulo, que foi onde eu comecei a praticar, que você ia lá fazer uma ginástica. Ninguém falava nada de nada, mas é uma escola profundamente espiritualista. Eu fui descobrindo aos poucos, mas eles não Uhum. põem isso aos alunos, tá? Você entra lá, é como se você estivesse entrando numa academia de, pelo menos na época que eu De fiz, em ginástica. 1980, né? Aham. Você entra e faz a ginástica e sai, vê todas aquelas imagens assim, mas eu fui descobrindo que por trás tem sim uma base espiritual fortíssima lá, só que eles não impõem para os alunos. O aluno quiser buscar, ele busca e vai encontrar. Mas se ele não quiser, ele vai lá, faz a ginástica e vai para casa. Eu acho que Aham. isso foi muito bom eu ter começado nessa escola, porque eu não era nem um pouco voltado para essa questão de espiritualidade alienígena, vamos dizer assim. É a minha tradição católica aqui, sabe? Mas aí você vê que tem tudo a ver tudo, né? Só que na Índia eu acho que eles são mais precisos, assim, mais minuciosos Uhum. nas explicações, mais firmes. Para mim, pelo menos, foi muito bom ter passado por ali, né? É É, assim, nada é por acaso, né? não, nada é por acaso. Fazendo assim, ó, como é que se fala hoje? Não é trailer que fala hoje, como é que fala? Um spoiler. Dando spoiler, que hoje não é mais trailer, né? Um spoiler, alguma coisa assim, do próximo capítulo, ele vai abordar o Tantra. É muito interessante como o Sri Aurobindo aborda o Tantra. E tão distorcido no Ocidente, né? Mas a visão dele é fabulosa. Também superficialmente, rapidamente, porque certamente ele conhecia muito mais do que ele relatou ali. Mas é um capítulo, é o último capítulo da introdução, é muito, muito interessante mesmo, não percam. Não é o E, o próximo capítulo, que é o final desse capítulo, né? e o Tantra é como o Hatha Yoga que você está falando na Índia, também está baseado em muitos textos, é uma doutrina, né, muito Sim. profunda, assim, um caminho de libertação, né? Sim. Todo yoga indiano era um caminho de contato com o divino, né? No Ocidente, que a coisa simplificou, vamos dizer assim, popularizou, e como o Ocidente é dominado pelas religiões ocidentais, né? Esse aspecto foi como que, digamos assim, Apagado. ficou no bastidor, né? Não é que desapareceu, mas ficou ali no bastidor. Verdade. Então, só, assim, uma questão que é bem polêmica, a gente vê, encontra na internet campeonatos de Hatha Yoga, como se fosse campeonatos de ginástica olímpica. Eu já vi alguns vídeos, as pessoas, elas vão para um palco e fazem posturas de Hatha Yoga e ganham o prêmio aquele que faz a sequência mais perfeita. Aí você, no primeiro momento, você pensa, nossa, mas que distorção do Hatha Yoga, não tem nada a ver, né? Virou contorcionismo agora. É, mas por outro lado, divulga o Hatha Yoga. Por outro lado, pessoas que nunca tinham ouvido falar estão vendo aquilo ali e se for atrás, e se for mais fundo, vai encontrar todo o princípio disso. Então, tem um sentido também. Por um lado, é uma distorção, mas, por outro lado, tem um sentido de ampliação, de divulgação, de um método de saúde, etc, etc. Quem for fundo o suficiente vai ver que por detrás tem muitas outras coisas. É. Bom, então, na próxima semana, sábado, a leitura, né?
E domingo, Savitri com o Ricardo, certo? Tchau, tchau. Certo, boa semana, obrigado. Gratidão. Gratidão, Henrique, gratidão. Mais. Gratidão, boa semana, pessoal.